Eu sei que esse vídeo vai incomodar muita gente, mas às vezes a verdade precisa ser dita. E se esse homem tivesse falhado, você jamais conheceria a história como ela é hoje. Existem heróis e heróis, e você vai perder muito se você não ver esse vídeo até o final. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, aqui do canal Viver em Londres. Eu peço carinhosamente que você inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e se você não acompanha a gente no nosso Instagram, ele tá aí na telinha e você será muito bem-vindo por lá. E aí, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você e a sua família, você e a sua mãe, esposa e irmã estejam ótimos, como nós estamos aqui com as graças de Deus. E eu peço a você, esse vídeo é muito importante e eu peço, fique com a gente até o final e já vai deixando o seu like, que cada like desse vídeo vai ser para representar todas as mulheres do nosso país, do nosso Brasil, do mundo inteiro. Se esse homem tivesse falhado, talvez eu não estaria aqui falando com você hoje. A Europa teria caído e o Ocidente teria vivido sobre a tirania desse monstro que você está vendo na tela. E isso só não aconteceu porque esse homem aí decidiu resistir. Isso sim é herói de verdade, o Winston Churchill. Se não fosse por esse homem, hoje nós estaríamos aqui todos falando alemão no Reino Unido e não o inglês. Quando quase toda a Europa estava caindo diante da máquina de guerra nazista, quando muitos líderes pensavam em negociar, quando parecia que o Reino Unido seria o próximo a cair, Churchill se levantou. E ele não prometeu conforto, ele não prometeu facilidade, ele prometeu luta. E ele cumpriu muito bem, porque ele deu luta. Então, querendo ou não, Churchill liderou o Reino Unido no momento mais sombrio da civilização moderna. Ele manteve o país em pé quando a Alemanha nazista parecia invencível. Ele inspirou uma nação inteira a resistir. E essa resistência mudou o curso da história, não somente do Reino Unido, mas do mundo. Porque se o Reino Unido tivesse caído, Hitler teria dominado o Reino Unido, a Europa e talvez o mundo todo. E o mundo que nós conhecemos hoje simplesmente não existiria. Churchill não salvou apenas os britânicos, ele ajudou a salvar a própria ideia de liberdade no Ocidente. E suas conquistas foram muitas além de guerra. Em 1953, Winston Churchill recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, reconhecendo a força de suas palavras, de seus discursos históricos e a sua contribuição para a defesa da civilização. Mas agora vem uma parte muito ruim e difícil que entristece muita gente, qualquer pessoa que respeita a história. Hoje, com muita tristeza, o Reino Unido, que está entregue às garras nefastas da esquerda, tenta diminuir o legado desse herói de verdade. Eles tentam reescrever essa história, tentam apagar a importância de Winston Churchill. Para o Reino Unido ter o conforto que tem hoje, muitos heróis do passado tiveram que se fuder, e eu não vou usar uma palavrinha bonitinha para alegrar todo mundo aqui não. E graças a todos aqueles que se fuderam lá atrás, é que o país vive num conforto que vive hoje. Agora surge então até a ideia absurda de remover Winston Churchill da nota de 5 libras aqui do Reino Unido. Tirar da moeda nacional o rosto de um homem que ajudou a salvar esse país da destruição, até mesmo da extinção, para colocar no lugar a imagem de um gambá. Pelo menos é um gambá na situação aqui do Reino Unido, né? A situação do Brasil é outra. Querem tirar as mulheres para colocar uma outra pessoa. Então isso é uma tentativa clara de apagar símbolos da história. Churchill não foi um homem perfeito, mas ele foi um gigante da história do mundo, do Reino Unido e etc. Um homem que enfrentou a tirania quando muitos tiveram medo. Um homem que recusou a rendição quando o mundo parecia perdido, né? E a verdade é muito simples aqui, gente. Se Churchill não tivesse existido, a história do mundo hoje poderia ser totalmente diferente. Então, a liberdade que os britânicos hoje têm não apareceu do nada não, ela foi defendida, ela foi protegida e com muito sangue. E homens como Winston Churchill pagaram um preço muito alto
para que essa verdade viesse sobreviver, essa liberdade viesse sobreviver. Então por isso, gostem ou não de Winston Churchill, ele será sempre lembrado como aquilo que ele realmente foi e é para muitos britânicos, um herói de verdade, tá? Um herói de verdade. E já que nós falamos de um herói britânico de verdade, agora nós vamos falar de um herói brasileiro para muitos, né? Então, por uma completa falta de respeito, não somente com as nossas mulheres, mas também com a comissão das mulheres que hoje essa pessoa, esse herói vem representar, essa pessoa que virou herói somente na própria cabeça e na cabeça de pessoas que defendem também essa ideologia, esse herói está representando hoje as nossas mulheres. Só que se esse herói representasse realmente as mulheres, ele daria espaço às nossas mulheres e não tentaria tirar o espaço das nossas mulheres. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa lista que eu vou colocar aqui para vocês. Debate sobre identidade de gênero em documentos e espaço público. 2. Atuação em pautas de linguagem neutras e reconhecimento de gênero. 3. Projetos e discursos sobre direitos de pessoas trans e políticas de identidade. Discussão sobre participação de pessoas trans em espaços destinados para as mulheres. 5. Uma repercussão internacional envolvendo, então, identidade de gênero em documentos oficiais de viagem, que virou notícia também fora do Brasil. Então, quer dizer, se diz mulher, se diz representar as mulheres, mas todas essas pautas que eu mencionei foram convenientes para quem? Para as pessoas da laia dele, do Hilton. Não teve nada de interessante nessas 5 pautas que eu mencionei aqui em cima para as nossas mães, para as nossas filhas e para as nossas irmãs. Quer dizer, ele alimenta simplesmente a bolha woke, né? Nada para as nossas mulheres. Agora eu vou me abrir um pouquinho aqui e contar uma coisa para vocês que talvez alguns de vocês ainda não saibam, mas eu vou me abrir aqui. Eu tenho sim ideia do tanto que uma mulher trabalha, o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. A minha esposa foi diagnosticada com câncer aos 8 meses de gestação. E eu tive que largar tudo para cuidar do meu filho de 3 anos na época, da minha nenê, que nasceu quando a minha esposa começou então a fazer o tratamento para o câncer. Então ela não pôde amamentar, que é algo que uma mãe amaria fazer, né? Então esse sentimento o Hilton nunca vai saber o que é, porque mesmo que ele queira, ele nunca vai ser mãe. Então eu vivi o momento mais duro da minha vida, né? Eu conheci o fundo do poço. E meses fazendo esse trabalho, que seria feito pela minha esposa, então, na época, que é pesado pra caramba, hoje, quando eu saio trabalhar, eu sinto como se eu estivesse de férias, comparando ao trabalho pesado que a minha esposa, mãe dos meus filhos, mulher genuína de verdade, faz na minha casa. E o engraçado é que esses caras, como o Hilton, só é mulher para usufruir das facilidades raras que as mulheres de verdade vivem. É raro quando as mulheres têm facilidade, né? Então ela só quer viver o valor, o glamour da mulher. Ela quer viver a mulher do salto alto, mas não sabe e nunca saberá o que é ser uma mulher de verdade. Não saberá nunca o que uma mãe passa, né? Não saberá falar das dores que a mulher biológica passam por ser mulheres de verdade. Então eu aposto também que ele não sabe a dor que a minha esposa passou por não amamentar a nossa filha. Eu aposto que ele nunca vai saber o que é uma perda gestacional. Aposto que nunca vai ter a preocupação de estar ou não estar grávida, da preocupação de abusos que uma mulher pode vir a sofrer. Mas o engraçado é que defender o aborto sabe muito bem. Talvez seja simples defender o aborto quando o sonho de ser mãe biológica, né, não existe. Então é fácil defender. Então é uma vergonha para esse governo mergulhado em corrupção e entupido de bandidos colocar um trans do sexo biológico masculino, tirando na cara de pau o espaço que deveria ser ocupado por uma mulher, né? Então, para mim, isso é uma afronta com você, mulher, com a sua esposa, com a sua mãe e com a sua filha. E é muito triste ver uma mulher aplaudindo isso por pura ideologia.
para defender uma ideologia de fezes que somente a esquerda defende. E colocando um adendo, ele é tão mulher, né, que se casou com uma mulher trans. E é tão mulher também, socialista e negra, que quando o capitalismo fluiu em suas veias, não pensou duas vezes em se tornar um loirão de cabelo liso, deixando o cabelo afro natural no passado. Então, tem pessoas que falam das pessoas negras, que falam em defender as pessoas negras ideologicamente falando, porque na realidade não fazem o que pregam, são hipócritas ao extremo. Então, assim, as mulheres sofreram tanto para conquistar os seus espaços na sociedade, na política e no esporte, e agora vem, então, né, elas veem esses homens travestidos de mulher, simplesmente roubando esse espaço que era para ser da mulher. E eu gostaria de terminar esse vídeo aqui falando diretamente com você, mulher, tá? Não fique triste, não se sinta ignorada por conta disso. Todo esse espaço que querem tomar de vocês no esporte, na política e etc. é fichinha para vocês. Vocês tiram isso de letra. Vocês são muito mais fortes do que qualquer ideologia. Vocês carregam uma força que sustenta a família, que criam filhos, que supera dor, medos e desafios também todos os dias. Ser mulher não é o que certas pessoas pensam que é ser moda, né? Ser mulher não é simplesmente uma ideia. Ser mulher é uma realidade vivida todos os dias com coragem. As mulheres construíram o seu espaço na sociedade com muita luta, sacrifício e determinação. E ninguém pode e vai conseguir apagar isso. Então, vocês têm que continuar fortes, né? Então, continuem defendendo essa dignidade. Continuem sendo o exemplo de coragem que sempre foram. Porque o mundo só existe do jeito que ele é hoje por conta de vocês, mulheres. E já o Hilton, né, ele não tem ideia do que é ser tudo isso. Ele não pode e nunca vai representar tudo isso. E sabe o que é triste nessa nossa sociedade Nutella de hoje? É que heróis como Churchill, que salvou uma nação, que salvou um continente de bombas, de tanques, da tirania de Hitler, Mussolini, que enfrentou batalhas e guerras em condições da época, é ver essa sociedade de hoje trocando esses heróis por gentinha como isso aqui. Aí a gente vê a mídia se calando, muita gente se calando, políticos se calando em frente a tudo isso. Então, eu acho que as mulheres, às vezes, até algumas de vocês, sintam-se mais representadas por mim falando essas verdades que eu tô falando aqui, do que por essa mulher sabor macho, como diz o Toguro, sabor macho, né? Que quer tirar, então, o espaço das nossas mães, das nossas esposas e das nossas filhas. Então, nós precisamos ser mais homens, nós precisamos ser mais mulheres e bater de frente com esses que, pra mim, não passam de meio termo. Então, você pode representar os gays, você pode representar o wokeismo, você pode representar a LGBT, o arco-íris, o abecedário inteiro, mas as mulheres, numa grande maioria, você não vai nunca representar. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E se você gostou, aquela regrinha básica do YouTube, deixar o seu like, o seu comentário. Não faz parte do nosso Telegram, clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e faça parte. A gente posta todos os nossos links lá. E não deixe de acompanhar a gente no Instagram, que isso é muito importante. E se você quer ajudar o nosso canal a sobreviver, por favor, leia a descrição e nos dê o suporte que nós precisamos, principalmente por conta do livro. Leia aqui a descrição, beleza? A gente se vê num próximo vídeo ou num futuro bem próximo. E que Deus abençoe todos vocês, mulheres. Esse vídeo é pra vocês. Tamo junto.